E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouquinho agora sobre o Teófilo de Antioquia. Você já ouviu falar sobre o Teófilo de Antioquia? Ele é um personagem muito importante na história da igreja, por quê? Porque ele foi um dos primeiros 6 bispos da igreja. E o interessante é que a gente conhece a história de Antioquia. Essa escola, ela é uma escola que era baseada na literalidade dos textos. E segundo afirma a história, o primeiro bispo foi Pedro, o apóstolo Pedro. Então ele foi o 5º bispo depois do apóstolo Pedro, e ele foi nomeado bispo no ano 169 depois de Cristo. Ou seja, ele basicamente viveu ali tendo contato com os primeiros discípulos, Policarpo, Inácio de Antioquia, porque ele morreu no ano 183 depois de Cristo. Se ele foi nomeado no ano 169, e diz a história que ele conheceu e se converteu já adulto, então ele nasceu ali mais ou menos no período de 100 e alguma coisa depois de Cristo. E o que eu quero falar sobre ele aqui? Primeiro, quero convidar você a comprar, né, esse livro aqui, Padres Apostólicos, né, ou melhor dizendo, Padres Apologistas, e está aqui, Teófilo de Antioquia. O que eu quero falar é sobre Adão e Eva, porque os irmãos já conhecem, sabem a minha posição com relação a Adão e Eva. Só que o que eu achei interessantíssimo nessa história de Adão e Eva, porque eu nunca tinha reparado nisso. Hoje que eu comecei a ler um pouquinho mais sobre a patrística para poder encontrar ali textos que dão mais base ainda, né, para o Seminário do Reino. E eu me dou de cara com esse texto incrível, quando ele vai falar sobre Adão e Eva. E eu não tinha reparado. Muita coisa eu tinha aprendido com Irineu de Leão, por exemplo. Já criaram, Deus criou Adão e Eva já adultos, né? Com aparência de adulto, mas com raciocínio de criança. E outras coisas eu fui descobrindo lendo ali o Gênesis. Mas o que eu fiquei assim feliz, né? É porque muita coisa que eu falo já estava sendo falado lá no 2º século depois de Cristo. E olha o que ele vai colocar aqui, que é absolutamente semelhante a tudo que eu ensino, a tudo que eu falo, né? Não tem diferença aqui, né? E isso é motivo para mim de muita alegria, porque a gente percebe que a gente está caminhando no mesmo espírito, né? Olha só, ele vai colocar na página 254, né, de Padres Apologistas. Vamos lá. A própria árvore da ciência era boa, e bom era também o seu fruto. Não produziu, como pensa alguns, a árvore da morte. É o que eu sempre falo, não é a árvore que produziu a morte, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal não era algo ruim. Pois o que produziu esta foi a desobediência. Olha que legal, né? Gente, eu não tinha reparado nisso, né, do que ele tinha falado. Eu me deparei hoje e vim correndo para gravar esse vídeo para você ver que realmente a gente está ecoando a voz dos primeiros cristãos, né? De fato, em seu fruto não havia outra coisa senão ciência. E a ciência é boa, desde que seja usada devidamente. Está vendo aí? Como Jesus usou, né? Como nós usamos hoje. Acontece que, por sua idade, Adão era uma criança e por isso ainda não podia receber de modo digno a ciência quando uma criança nasce. Não pode imediatamente comer pão, mas primeiro se alimenta de leite. Gente, é o texto de Hebreus que eu uso, né? O texto de Hebreus que eu uso, ele está utilizando aqui. E depois, conforme vai crescendo em idade, usa-se alimento sólido. Algo parecido aconteceu com Adão. Não foi também por inveja, como pensam alguns, que Deus lhe proibiu comer da ciência. Além disso, Deus queria prová-lo para ver se era obediente ao seu mandamento, né? E também queria que o homem permanecesse o mais tempo possível simples, né, como tinha sido criado, e inocente na idade de criança. Ou seja, ele tinha acabado de ser criado. Ainda que ele tinha sido criado de uma aparência adulta, o coração e a mente dele era como de uma criança. Com efeito, é coisa santa, não só diante de Deus, mas também diante dos homens, que os filhos se submetam aos pais em simplicidade e inocência. Portanto, seus filhos devem se submeter aos pais, quanto mais o homem a Deus, Pai do universo. Aí ele vai fazer aqui uma dissertação
mostrando a importância da obediência, que Deus só queria que Adão e Eva obedecessem, né, a ele, e o pecado não estava em ter o conhecimento do bem e do mal. Deus queria sim que ele tivesse o conhecimento do bem e do mal. Tanto é que quando Adão peca, Deus fala, né, o pai fala com o verbo, com seu filho, agora ele é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Foi esse o texto, o versículo-chave que eu desenvolvi, essa questão do conhecimento que não é ruim, né? O ruim era a desobediência. Muito bem. Vamos lá. Também foi um grande benefício feito por Deus ao homem que este não permanecesse sempre em pecado, mas de certo modo como se tratasse de um desterro ou expulsou do paraíso. Gente, é o que eu sempre falo também. Por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Foi por misericórdia. Porque se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida naquele estado em que eles se encontravam de pecado, é como que se eles fossem perenizados, eternizados daquela forma, em pecado. Não haveria como remir o pecado, porque perenizou, né? É como que se eu passasse um impermeabilizador neles, né? Então o que Deus vai fazer conosco? Antes de nos glorificar, né, que isso vai ser tudo num piscar de olhos, como diz o apóstolo Paulo, os mortos ressuscitarão, né? Ele vai nos limpar de todo o pecado, isso tudo num momento, né, num piscar de olhos. E neste exato momento nós seremos impermeabilizados, ou seja, glorificados. Então nós seremos glorificados no momento chave único em que naquele milésimo de segundo, no átomo de tempo, nós não ficarmos com pecado nenhum, zero pecado. Naquele momento do zero pecado no corpo, o Senhor vai nos incorruptibiliza. Se isso acontecesse com Adão, se o Senhor impermeabilizasse Adão, ou deixasse que ele fosse glorificado daquele jeito, Adão não teria mais como voltar atrás, porque ele seria eternizado um pecador, né? Olha que legal, é a mesma coisa que eu falo, né? Para que pagasse por tempo determinado a pena do seu pecado, e assim educado fosse novamente chamado. Tendo sido homem formado neste mundo, misteriosamente se escreve no Gênesis, como se ele tivesse sido colocado 2 vezes no jardim. A primeira vez se realizou quando foi aí colocado, e a outra se realizaria depois da ressurreição do julgamento, que é o que a gente fala. Inclusive eu preguei esses dias que o Senhor nos colocou no Éden, né, por meio de Adão, nos tirou do Éden por meio de Adão, e agora por meio do segundo Adão nós vamos retornar para o Éden, né? Olha que bacana isso, gente, que legal. Podemos ainda dizer mais. Do mesmo modo como um vaso que depois de fabricado tem algum defeito, é novamente fundido e modelado para que fique novo e inteiro. Assim acontece com o homem através da morte. De certo modo se quebra, para que na ressurreição surja sadio, isto é, sem mancha, justo e imortal. Quanto ao fato de Deus chamar e dizer, Adão, onde estás? Deus não fez como se não soubesse, mas por causa da sua longanimidade oferecia ao homem ocasião de penitência e confissão. Gente, eu preguei isso na semana passada na igreja, né? Que Deus visitou o homem ali, né? O verbo de Deus, porque Deus nunca foi visto por ninguém, João 1,18. Então o verbo, é Jesus, né? Ele foi quem se apresentou ali para Adão. E ele faz a entrevista com Adão e ele começa então a fazer perguntas que forçassem a Adão a se confessar. Que foi o que Adão fez. Adão confessou os seus erros, confessou os seus pecados, né? E na medida em que ele confessava os seus erros, os seus pecados, Deus estava dando a ele ali a chance da penitência, né? A chance do arrependimento, a chance dele mudar, e foi o que ele fez. Ele não mentiu em nenhum momento, ele falou a verdade, ele confessou, sem esperar o que poderia acontecer, né? E mesmo assim, por mais temor que ele tivesse, o medo que ele tivesse, né, ele não mentiu em coisa alguma, e ele falou exatamente a verdade, né, que era o que Deus estava requerendo dele, né? O que Deus estava pedindo dele? A verdade, né? Então você veja como que Deus é maravilhoso, como que Deus
ele é grande, né? É como disse Irineu de Leão, né? A respeito da salvação de Adão e Eva, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus superabundou ali na vida de Adão e Eva, né? Porque eles se arrependeram. Nessa mensagem que eu prego, eu conto mais detalhes, mas o que eu fiquei aqui surpreso, e eu convido você mais uma vez a ler o texto, né, de Teófilo de Antioquia, o quinto bispo, né, depois do apóstolo Pedro, ano 169 depois de Cristo. Tá muito legal fazendo essa leitura, voltar novamente, né, a ler de novo, reler novamente a patrística, porque eu estou vendo, enxergando coisas diferentes, coisas que eu não conseguia enxergar antes, né? E agora, eu relendo, eu estou enxergando detalhes da fé deles, né? Que eu não tinha parado para pensar, parado para refletir, e que Deus ele está nos mostrando, né, novamente, certo? Então, está aqui, né? Leia, medite, né, para você ver como que os primeiros cristãos eles criam, tá? E é interessante que eu estava lendo aqui também, eu acho que é de Tassiano, que ele vai falar sobre o Jardim do Éden. Ele vai colocar que ali quem se apresentou foi o Verbo de Deus, não foi o Pai, né? Porque ele diz assim, eu ouvi a sua voz, né? Aí ele coloca, quem é a voz? Quem é o Verbo? Quem é a palavra? É o Filho, né? Eu ouvi o teu Filho, né? Eu ouvi a tua voz, né? Eu ouvi que era o Verbo, né? Então, quer dizer, eles tinham, né, um entendimento de quem estava ali no Jardim do Éden não era o Pai, era o Filho. Esse era o entendimento uníssono de todos os bispos, presbíteros, né, de todos os mestres daquela época, que era o Verbo de Deus que se apresentou, não foi o Pai, foi o Verbo de Deus que se apresentou ali no Éden, né, para falar com Adão, né? E assim foi. E eles vão falar que isso aconteceu com Moisés, que isso aconteceu com Gideão, que isso aconteceu com Isaías quando viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, né? Toda vez que eles dizem eu vi o Senhor se apresentou a mim, como foi com Agar também, né? Como foi com Abraão ali, os três anjos, um dos três era o Verbo, sempre eles falam que era Jesus, e eles vão fazer aqui uma defesa da eternidade do Cristo como o Verbo sendo gerado. E sempre esteve, né, com o Pai na eternidade. Gente, vale a pena, né, vocês lerem, vale a pena se debruçar diante desses estudos, porque realmente, né, eu creio do fundo do meu coração que nós estamos no caminho certo, né, e como que nós sabemos, né, que a gente está no caminho certo? Porque nós estamos vendo ecos do que nós estamos ensinando lá atrás, eco, né, do que nós estamos falando lá atrás. Isso é importante, porque se alguém, por um momento, por um acaso vier nos acusar de alguma coisa, tipo, isso aí é doutrina nova, isso aí é modinha, não. Isso já era pregado lá nos bispos pré-niceno, pré-niceia, tá? Nos primeiros cristãos. Isso já foi ensinado, isso já foi falado lá. A gente não está trazendo modinha nenhuma. Nós estamos restaurando a verdade. Amém? Fica aí com essa palavra em nome de Jesus.